E começamos a transmissão. Olá, olá, pessoas. Agora que começou, vou parar de compartilhar um pouquinho, já que nós começamos com... Meu Deus, só porque eu falei os trem, caiu a minha luz, caiu tudo. Bom, olá, sejam todos bem-vindos. Eu vou colocar Speaker View para facilitar as coisas. Bom, Admit All. Bom dia a todos, estamos ao vivo. Esse projeto é um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, pelo Estado de Minas, o inciso 3, edital 14. Eu mandei um projeto dentro das bolsas e a bolsa de produção, e aí a oficina de introdução à gestão cultural. Eu pretendo falar de coisas mais básicas, de instrumentalização, dentro de um olhar do que seria o básico da gente pensar. Hoje eu vou focar nas funções que existem dentro do que é esse universo da gestão cultural. Então, vou começar aqui a nossa apresentação. Vou voltar para onde estávamos. Aqui, share. Bom, então, introdução à gestão cultural, que vai começar hoje, dia 8, segunda-feira, e vai até dia 11, sempre às 11 horas da manhã. A gente vai fazer uma primeira parte mais expositiva e uma segunda parte de dúvidas. Quem tiver alguma dúvida mais imediata, pode fazer a pergunta no chat. Eu vou estar atento ao chat, sem problema algum. Eu vou estar atento ao chat, liberar mais gente aqui, pronto. E com isso eu posso responder. Quem quiser formular uma pergunta um pouco mais complexa, pode esperar até o final, que a gente vai abrir para as perguntas e etc. A gente está em transmissão ao vivo, então isso foi falado antes, então todo mundo já sabe que estaremos. As perguntas serão feitas só pelas pessoas que estão aqui dentro da sala do Zoom, e as pessoas que estão dentro da sala do Zoom também vão receber um certificado dessa oficina, enfim, que vai ter mais ou menos 4 horas no total de duração. Se eu falar muito rápido é porque eu estou um pouco ansiosa, mas vamos no afeto. Então, deixa eu... esqueci que eu tenho que fazer assim para funcionar. Bom, os eixos. Os eixos que eu divido para começar a estruturar, para a gente entender o que estamos fazendo dentro da gestão cultural, festival, mostras, encontros, ou seja, uma ação pontual que a gente vai organizar, onde tem programação, tem oficina, tem residência e etc. Um outro seriam os grupos, as companhias, os coletivos, artistas independentes entram aí também, onde fazem gestão da carreira, dos seus trabalhos, enfim, da sua obra ou da sua criação, e os espaços centroculturais, pontos de cultura, e aqui vale acrescentar que ponto de cultura é uma nomenclatura específica, onde você tem que pedir a permissão de cadastro, e aí são feitos alguns sorteios para ir cadastrando. E aí, depois que você tem um cadastro oficial, um cadastro homologado de ponto de cultura, você passa a ter alguns direitos. Então, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, várias pessoas, dentro de alguns editais, estava vinculado à homologação. A partir do momento que é homologado, ou seja, tem algum órgão, instituição, que diz, você é isso, assim como o IEF faz com mestres, enfim, a gente tem o... Oh, meu Deus. A gente tem gente tentando entrar, admite... Oh. Então, só para fazer essa diferença, que os espaços dos centros culturais não necessariamente são pontos de cultura. Então, quem tiver interesse, depois saber como que o espaço vira ponto de cultura e etc., e aí, no caso, por exemplo, da Aldir Blanc, quem tinha o espaço cadastrado
como ponto de cultura, já automaticamente recebeu o recurso da Aldir Blanc destinado aos pontos de cultura, que está vinculado também a um outro programa, que é o Cultura Viva, que é mais amplo, mas tem a ver com manutenção das culturas populares, tradicionais, tem a ver com os pontos de cultura, mas também tem a ver com o planejamento do Sistema Estadual de Cultura, Sistema Nacional de Cultura e os desenvolvimentos disso, né? O planejamento, o plano que em Belo Horizonte está sendo escrito, o plano setorial de cultura de cada setor. Então, fiquem espertos, a dança já tem o plano escrito e é o único que já tem o seu plano setorial já mais desenvolvido. Então, se você não é da dança, você é de outro setor, fique esperto aí, porque eu aproveitaria para desembolar no fórum e escrever qual é o planejamento do setor. Aí eu entro no Zoom, o trem me avacalha para eu liberar as pessoas e eu não consigo fazer. Bom, vamos para a apresentação. Funções. Aí eu vou fazer uma divisão em relação às funções, e aí a gente pode ir dialogando, enfim, o que é cada coisa. Eu coloquei o curadoria, o curador versus programador, e já vou explicar por quê. A gente tem gestão cultural, um pensamento mais amplo. E aí eu empresto, depois, se vocês quiserem, eu posso passar a bibliografia para vocês. Aqui eu vou indicar aqui, são só 3 livros. A gente tem o livro O Avesso da Cena, do Rômulo Avelar, que é um livro incrível, é de Belo Horizonte, tem a ver com o trabalho que ele desenvolveu junto do Grupo Galpão, mas com vários trabalhos. É um livro muito interessante. E o Rômulo Avelar foi a primeira vez que eu ouvi, ou que eu li, sobre a diferença do que é produção e do que é gestão cultural. Então, quando a gente fala de gestão cultural, é um passo atrás, assim, é aquele olhar que vê o todo. Então, que pensa as ações, que faça a parte administrativa, que dialoga com todo mundo, que é responsável por elaboração de projetos, que é responsável por todo um pensamento de estruturação, mais voltado para essa parte de gerir, e também de gestionar, né, de pensar, de criar as ações. E aí a gente tem... por que o meu chat não está aparecendo para mim? E aí a gente tem um pensamento dentro da gestão cultural, por exemplo, que aí eu importo, na verdade, tem a ver com produção especificamente, que a produção já é a parte mais de fazer as coisas, não necessariamente só a parte executiva, mas a parte de produzir, de tornar real, de materializar. Quem faz a gestão cultural também faz isso. Em alguns aspectos é difícil você falar, mas isso é gestão ou isso é produção? Isso em várias funções que eu vou falar aqui, hoje acontece isso. Essa mistura entre o que é uma coisa e outra. Mas é legal a gente ter as caixinhas, porque aí lá dentro do meu grupo, do meu espaço, que eu vou falar 30 mil funções aqui, mas a gente tem 3 pessoas para fazer todas essas 30 mil funções. Massa, eu sei que é assim que é a vida real. Mas é importante a gente saber, porque a gente tem noção, nossa, eu estou fazendo 30 funções e a pessoa aqui do meu lado está fazendo uma. Essa uma equivale ao mesmo tanto de trabalho que eu faço, então tudo bem. Ah, não, essa uma função equivale a um trabalho, e as 30 equivale a 30 trabalhos. Então, isso faz com que... Chegou mais gente. Então, quando eu penso nas funções, eu falo assim, não, então, lá quando chegar a remuneração, eu tenho que repensar essa remuneração. E isso é muito importante. Existem alguns grupos que fazem uma tabela com todas as funções e o que cada pessoa fez. E aí você consegue ver tudo que a pessoa faz dentro desse grupo, dentro desse coletivo. Eu estou vendo que o chat está aqui. Pronto. Isso, Rômulo Avelar. Ana Clara, Rômulo Avelar. Então, seguindo, a gente tem... Eu só quis colocar essa diferença de curadoria e programação, ou quem é curador e quem é programador, porque quando a gente pensa em programação, é programação. Então, quais os espetáculos estarão em um festival? Quais os espetáculos estarão no meu centro cultural? Então,
isso tem a ver com programação. Quando eu penso em curadoria, e aí a bibliografia é o Felipe Assis, que é do FIAC, Festival Internacional de Artes Cênicas de Salvador. O dele foi a dissertação de mestrado, tem em PDF, como foi uma dissertação, é pública, eu posso compartilhar para quem quiser. Então, quando a gente pensa curadoria, a gente pensa tudo. Desde quais são as pessoas que estão na nossa equipe, quanto tempo cada pessoa trabalha, quais são as regiões, quais regiões eu vou atingir, qual é o horário da oficina em relação ao público, em relação a tudo. Então, quem pensa curadoria, pensa a questão estética, a questão ética envolvido tudo. Se você tem questões políticas que te movem, então você quer olhar para a sua equipe e ver se a sua equipe está branca demais, está hétera demais e coisas do tipo, isso faz parte de um pensamento curatorial. Então, quando eu vou organizar um festival, e aí eu penso, pô, tá branco demais esse trem, e aí, tá muito hegemônico, tá o grupo hegemônico aí. Isso é um pensamento curatorial. E aí é interessante a gente pensar isso para entender o que é, quando alguém fala fazer curadoria, que é pensar todas essas questões, e o que é a programação. A programação é só escolher os espetáculos. E aí pode ter as duas coisas, pode ser uma coisa não é melhor do que a outra. E aí uma outra bibliografia, que é a da Heloísa Marina, que entrou como professora efetiva na UFMG o ano passado, eu acho. Ela fez o doutorado dela sobre artista-produtor, atriz-produtora, acho que chama. É bem gigante, tem umas 400 páginas, mas o capítulo 2 ela fala um pouco sobre o que é isso. O que é a pessoa que é artista e ao mesmo tempo se produz? Como que essa pessoa pensa a produção e como que essa pessoa pensa a criação? Porque se você produz o seu próprio espetáculo, você vai ter uma criação por um caminho. Se você não pensa a produção, só vai criar, você pensa a criação por um outro caminho. E se você só faz a produção, não cria, você vai pensar a produção por um caminho. E se você cria, por outro caminho. Nenhuma coisa é melhor do que a outra. São simplesmente caminhos diferentes de como se relacionar com todo este universo. Então, vamos para o próximo slide. Pronto. Funções. Aqui, eu acabei de ver que eu esqueci de colocar uma função, que às vezes ela vem separada e às vezes ela vem dentro. Todos esses 3 espaços, só que vão atuar de forma diferente, a gente tem essas funções, que é a coordenação de produção. A coordenação de produção coordena a produção executiva. Em alguns casos, ela tem uma atuação relacionada à parte mais administrativa, e aí se eu vou falar, e tem uma outra função que é a logística, que no festival é muito pesada, então você tem uma pessoa à parte só para pensar toda a logística. Às vezes a logística ela não é coordenada pela coordenação de produção, ela é coordenada por uma pessoa que faz a coordenação geral, e às vezes ela é coordenada por quem faz a coordenação de produção. Existe uma diferença entre produção e produção executiva. A produção é toda essa parte de fazer acontecer, de entrar em contato, de pedir orçamento, de contratar, de entrar em contato com o grupo, de pedir release, enfim. Ou o grupo entrar em contato com o festival, perguntar a hospedagem, como é que passar room list, etc. Room list quarto, divisão de quarto, enfim, tem toda essa parte que tudo isso é produção e durante também. E a produção executiva é a parte de executar. Então, é o dia a dia, o batente ali na hora, a pessoa que vai na porta, a pessoa que vai lá comprar um trem e que às vezes faz um diálogo mais direto. Então, isso, por exemplo, se mescla um pouco. Em alguns grupos, quem faz a produção executiva é a que liga lá para o festival, ou que liga para o hotel e tal, enquanto, às vezes, isso é a produção, e a produção executiva vai estar no dia, vai viajar com o grupo, vai estar lá. Então, muitas vezes, a pessoa que faz a produção também faz a produção executiva, e num grupo é comum, inclusive, que faça logística.
Então, você vai fazer uma circulação, aí a pessoa vê qual que é o hotel, qual que é a cidade, orça van, orçamento de tudo, horário de saída, e faz aquele maravilhoso roteiro de produção que as pessoas se matam para fazer e os grupos não veem. Aí você envia o roteiro de produção e a pessoa pergunta: que horas que é o almoço? Aí você responde: está no roteiro. Qual é o restaurante? Está no roteiro. Qual é o endereço do restaurante? Está no roteiro. Então, enfim, tem. E qual que é o telefone? Está no roteiro. Você tem tudo lá e você fala: está no roteiro. E aí, eu falo isso, gente, mas eu não consigo ser assim. Eu falo: está no roteiro, mas ao mesmo tempo eu vou lá, copio o telefone, falo: esse telefone aqui. Enfim. E aí, gente, aí dando um adendo, coisa que você quer saber, assim, que tem que ter lá, não pergunta por áudio e não responde por áudio. Isso aqui é um adendo aqui. Porque você vai lá no grupo, seu WhatsApp, Telegram, enfim, Telegram é muito melhor para produção, depois eu explico por quê. Você vai lá buscar e coloca o nome das coisas. Então, inclusive, quando você for fazer a pergunta, não reduz a palavra, coloca a palavra completa, porque quando você tiver a resposta, é só você ir buscar no grupo e você vai ter a resposta. Se é em áudio, você não tem a menor ideia de qual é a resposta. Quando responde assim: vai ser às 5 da tarde, dia 8, parará. Aí respondeu em áudio, pronto. Passou uma semana, como que você consegue ter acesso a isso? No roteiro. Enfim, mas mesmo assim, é importante a gente fazer essas divisões de função. Então, só retomando, a logística no festival é muito pesada, porque você tem que ver todo o transporte de todo mundo, a alimentação, basicamente, o transporte de todo mundo, alimentação, hotel, translado interno, e aí faz o contato com quem vai prestar serviço de van ou de Uber, ou se fizer um contrato, enfim, com quem é o transporte ou aéreo, etc. E realmente é muito pesado. Então, quem faz festival, encontro e etc., presencial, tem a logística. Tem a logística, porque às vezes a gente contrata uma pessoa para fazer a produção e ela tem que fazer tudo. Ela tem que fazer a logística, ela tem que fazer toda a produção, coordenação de produção, mas às vezes quem contrata essa pessoa não tem noção do tanto que é trabalhoso. Então, o ideal é você ter ali no festival, na pré-produção, pelo menos de 2 a 3 pessoas vinculadas à produção, dependendo do espaço, do volume de trabalho desse espaço também. E o grupo de teatro também, é bom pelo menos ter umas 2 pessoas para se revezarem, uma pessoa que viaja, outra que fica mais na sede, porque sempre tem muita coisa para fazer. Agora, se o grupo não tem uma rotatividade tão grande, ou o espaço também não tem tantas ações acontecendo, você pode ter uma pessoa só responsável pela produção, enfim, que aí é quem vai fazer a coordenação de produção. Coordenação técnica. Essa é uma função que eu faço com frequência. A coordenação de produção eu faço de 2 festivais, mas a coordenação técnica é o que eu mais faço. A coordenação técnica coordena quem? A coordenação técnica coordena quem vão ser as pessoas do som, que vão montar som, quem vai montar a luz, quem vai montar cenário, fazer cenário, quem vai fazer o vídeo, quem vai fazer a projeção. Mas a coordenação técnica é coordenação técnica e eu coloquei alguns casos, porque alguns casos, depende, assim, ela acaba também fazendo um trabalho administrativo. O que é esse administrativo? Entrar em contato com o fornecedor, negociar orçamento. Essa coordenação dessa equipe, a coordenação técnica também faz o roteiro. Tem uma pergunta aqui sobre o roteiro. O ideal é quem faz a produção sobre o roteiro do grupo, quem faz a produção, fazer o roteiro, porque sabe o horário de saída, o horário de chegada, etc., envia para o grupo. Se o grupo achar que está cedo demais ou tarde demais, vai lá, questiona e aí vê o que faz. Mas, geralmente, a pessoa que está fazendo a produção já olhou todas as possibilidades e essas são as melhores. Voltando aqui para a coordenação técnica, eu citei o FETO, e aí o FETO teve uma coisa muito interessante dentro da coordenação técnica que me fez pensar mais sobre essa função, que eu fazendo a coordenação técnica,
o Eliezer, que me ensinou, e o Geraldo Otaviano, pessoas com quem eu trabalhei, e eu fui parar nesse caminho da técnica, e muito por causa de Marina Artusi, Gil Esper, João Dadico, mas muito Marina. Ela está aqui, eu comecei a fazer iluminação com ela em 2005, fazendo assistência. E aí, o que acontece? Quando você chega com uma curadoria, é comum quem faz a curadoria também já indicar espaços para onde os espetáculos vão se apresentar. E aí você fala assim, tá, mas esses espaços, as pessoas vão se apresentar, mas não tem a estrutura mínima. E aí você acaba tendo que locar equipamento. E aí o que eu faço eu assisto todos os espetáculos, e aí em diálogo com as pessoas eu falo, olha, eu acho que esse espetáculo, porque aí também entra um olhar artístico, eu acho que esse espetáculo fica legal nesse espaço. Por quê? Por causa do público, por causa da estrutura, por causa da escolha estética do grupo. E aí, ao fazer isso, você relacionar e ter um diálogo com essa parte artística, você vai otimizando também as estruturas. Onde que é o melhor espaço? E aí você vê tem muitos grupos, muitos festivais que dá problema na parte técnica. Quantas pessoas aqui já não estavam viajando com espetáculo e chegaram, e aí os trem era diferente? Por quê? Porque tem muito festival, tem muito grupo e muito espaço que não tem essa função. E aí, o que faz a coordenação técnica do festival? Fala com a coordenação técnica do grupo. Então, a gente conversa sobre a cenografia, a luz, o que pode ser adaptada, não pode. Então, passa por questões de escolha estética, artística, mas também passa por questões de viabilidade. Olha, a gente não tem isso. Com isso dá para fazer, mas para você fazer isso, você tem que ter um conhecimento estético e um conhecimento, assim, bem legal da técnica, para poder sugerir algo. E aí é muito comum, assim, já fui para muito festival que a produção contrata uma empresa, passa os riders e a empresa aluga todos os espaços. Então, já teve vezes que eu fui viajar para uma cidade, apresentar lá, tinham locado todo o equipamento rider, mas a energia, a eletricidade desse teatro não aguentava o rider. Então, a gente não usou. Teria que ter contratado um gerador de eletricidade para poder fazer. E também a estrutura não cabia dentro do espaço. E aí, onde que foi? Então, o que a coordenação técnica faz? Ela averigua tudo isso. A potência, se o teatro vai dar conta ou não, o tamanho das coisas, não, essa estrutura tem tanto por tanto. Então, eu já fiz várias coisas, assim, de desenhar a estrutura de palco com as medidas, pedir para o grupo aprovar, aí quem faz a coordenação técnica do grupo aprova, e aí a gente entrando em relação à coordenação técnica do grupo, é quem vê tudo, assim. Se o cenário tá certo, não tá, precisa reformar o cenário, não precisa, onde que vai guardar, como que vai organizar o material, qual que é o peso desse material, a carga, o volume, tem que ter tudo isso, assim. Amanhã, quando a gente for falar sobre book de venda, tem que ter todas essas informações. Qual que é o volume do meu cenário? São quantas cases? Qual que é a medida, o peso? Tudo, tudo. E aí, tem a luz, que equipamento que você tem que dar manutenção, não tem que dar manutenção. Tudo isso é quem faz a coordenação técnica do grupo. E do espaço é a mesma coisa. A coordenação técnica está vinculada a esse olhar mais administrativo, não só de manutenção, mas de pensar o que pode melhorar, o que pode colocar, enfim, toda essa estruturação. E essa pessoa coordena a equipe. Então, vai chegar lá para apresentar. Essa equipe técnico de som, de luz, etc., é como se fosse a produção executiva. É quem executa, quem faz as coisas existirem. E isso em todos esses 3 espaços. Comunicação. Esse também é um outro que, às vezes, é super complicado. A gente tem uma pessoa para fazer comunicação e vai misturando tudo. Eu acabei de ver que eu não coloquei produção gráfica. E aí eu já vou explicar o que é. Dentro da comunicação, a gente tem quem vai fazer assessoria de imprensa, que é quem entra em contato com a imprensa, enfim, você tem a coordenação de comunicação, que pensa tudo, que dialoga com todo mundo, e aí quem faz release é o pessoal da comunicação, não é o pessoal do grupo,
ou é o pessoal do grupo, se é o grupo que faz a comunicação, mas é em diálogo, porque até o texto, a forma de dizer, o como que você vai comunicar, mas óbvio que em diálogo com as escolhas estéticas e éticas do grupo, do festival, enfim. Aí a gente, eu vou explicar, a gente tem algumas palavras como release, sinopse. Sinopse não é a mesma coisa que release. Release, por exemplo, de um espetáculo, é como fala do processo criativo, do que é, da pesquisa, do que está sendo encenado. Um release de um festival é o conceito do festival, o que o festival pensa e o que naquela edição do festival o festival está pensando. E inclui também alguns dados de, enfim, de horário de apresentação, de programação e tal, mas não é tudo, toda a programação, tudo certinho. A programação especificamente, com horários, etc., num espaço ou num festival, ela é chamada de serviço. Qual é o serviço? E, enfim, seguindo aqui. A gente tem a pessoa que pensa arte gráfica, que é quem pensa a identidade visual, quem faz os flyers, cartaz, banner, etc. Essa pessoa que faz arte gráfica, enfim, aí às vezes ela passa pela comunicação e às vezes é um diálogo direto com a produção. É fundamental, se você tem uma pessoa que está fazendo aqui, por exemplo, deve ter um monte de gente aqui que está na Lab, ela tem que entrar em contato, ela tem que pegar o manual de aplicação das logomarcas e ter isso muito bem entendido. A mesma coisa é para a pessoa que vai fazer o teaser, vídeos, vai fazer vinheta, vai editar. Então, assim, quem faz a animação é quem está criando os vídeos e as vinhetas. Então, a pessoa da arte gráfica envia para a pessoa do vídeo vai lá, cria as vinhetas, anima e etc. E como que faz tudo isso? Para quê? Às vezes para colocar no Instagram. E quem que pensa? Quem faz a gestão de redes, que é outra pessoa, que pensa todas as postagens, horário, pensa o texto, qual que é o tipo do texto, em diálogo com a comunicação, em diálogo com a assessoria de imprensa, porque também sabe o que vai sair de reportagem em cada dia. Eu juntei aqui, na comunicação, quem faz as fotos e filmagem de registro. Então, a pessoa que está fazendo o registro de uma circulação do espetáculo, ou que faz o registro durante o ano da programação do espaço, incluindo oficina, tudo, e também quem faz isso em relação ao festival. E aí, normalmente, tudo isso fica vinculado à comunicação, porque quando você precisa enviar para a imprensa ou você precisa de algum material, você já tem tudo isso vinculado à comunicação. E quem faz a coordenação de produção costuma estar em diálogo com tudo, ou a pessoa que tem esse olhar mais do todo, da gestão cultural, tem acesso a tudo isso. Eu coloquei voz do coletivo, porque tem porta-voz, tem várias palavras diferentes, que é uma pessoa que o telefone vai estar disponível para a imprensa, para questões de falar sobre o trabalho. Então, a assessoria de imprensa consegue uma entrevista. Quem que vai dar essa entrevista? Aí é o porta-voz do coletivo. É legal já ter tudo isso definido antes. Então, você vai fazer uma circulação, você já tem quem vai dar entrevista em cada cidade, você vai programando isso com antecedência para não ficar aquela loucura. Tem uma entrevista agora, quem que dá? Não, já divide tudo, já faz tudo certinho. E uma outra função é o site. Quem faz o site, programa o site, cria o site. Essa pessoa vai aproveitar dos teasers, da arte gráfica que já existe e vai criar o layout do site ou vai fazer manutenção do site. É uma função separada. E a função que eu não coloquei aí, que é a produção gráfica, é a pessoa que liga na gráfica para fazer negociação, para orçar, para pedir a boneca. A boneca é quando faz o teste, imprime um teste ali para ver como é que vai ficar. O flyer, o programa, enfim. E aí, às vezes, quem faz arte gráfica faz esse trabalho, às vezes a produção faz esse trabalho, mas é legal entender que é um trabalho à parte. Então, se a pessoa está só criando material gráfico, ou se ela tem que entrar em contato e fazer tudo, é uma função a mais que ela está fazendo. E a gente tem a relação institucional. A relação institucional, eu chamei disso que é um nome mais comum, tem gente que chama de relações públicas, tem gente que fala articulação política, é a pessoa que pode ficar responsável, e aí é legal ter essa função, é muito importante, que é quem faz as articulações. Então, é a pessoa que vai nas estreias dos espetáculos,
que dialoga, que no final vai falar com as pessoas, no final do espetáculo que foi assistir, ou vão para um festival. Tem essa ação, tem essas ações do festival, é a pessoa, e essa relação pode ser dividida, essa função, mas é uma função importante, que é de você criar vínculo com as outras pessoas, você conhecer quem faz curadoria do outro festival. Tem uma parte que é do afeto, da relação mesmo, e tem outra que é uma parte de trabalho mesmo, assim. Então, você é do grupo tal, aí você vai na estreia do outro grupo, no final fala com as pessoas, fala, eu sou do grupo tal, que bom, gostei do seu espetáculo, parará. Aí essas pessoas vão conhecer seu grupo. A mesma coisa o espaço. Você foi num espaço e tal, dependendo do contexto, se tiver abertura, essa pessoa também vai dialogar com as outras pessoas. E, na verdade, a função é criar vínculos e manter vínculos. E também é a pessoa que, em diálogo com a gestão cultural, pode estabelecer vínculos com instituições mesmo, seja a prefeitura de uma cidade, enfim, é a pessoa que está nesse lugar de articular, de criar vínculos, seja para trabalho, seja com instituições públicas, privadas, com grupos, com festivais, com espaços. E isso é uma coisa que demanda muito trabalho e energia. É bem cansativo. Às vezes parece que é só oba-oba quem faz isso, mas não é não, viu, gente? Dá muito trabalho. E aí, uma outra função, que é a função administrativa, é fundamental, que tem tudo a ver com as questões relacionadas ao jurídico. Então, todos os contratos, a pessoa que faz o contrato, que vê direito de imagem, que fala, não, isso aí a gente está usando o YouTube é isso, a gente precisa dessa assinatura? Não precisa do ECAD, porque o YouTube já paga ECAD anualmente um valor gigantesco. Então não precisa do ECAD no YouTube. Não precisa do ECAD no YouTube. O que aconteceu em 2020 é que algumas execuções ao vivo começaram a ser cobradas quando essa execução ao vivo era remunerada por outra ação. Então, se você tinha uma empresa que contratou o show, ou tinha um projeto de incentivo e faz a transmissão ao vivo, alguns lugares começam a cobrar. Mas não tem legislação específica sobre redes sociais. Existe legislação de audiovisual, que algumas vezes é aplicada, e a legislação da pessoa que está ali entendendo. Porque não é teatro, não é dança, então, ao vivo, né? A arte cênica. Então, não pode ser aplicada essa lei. E aí, é importante ter um jurídico. Sempre faz contrato com todo mundo, gente. A pessoa que for amiga ali, parceira, essa é a mais importante de você fazer contrato para evitar problema, para evitar briga, para as pessoas continuarem amigas. O financeiro é quem faz o pagamento de tudo, quem paga tudo, quem vê se pode pagar, não pode, etc. E aí um adendo. No audiovisual, é comum a pessoa que está lá na função produção executiva não é a mesma que eu falei aqui dos festivais, grupos, etc. A produção executiva é quem tem acesso à planilha de gastos, quem faz essa gestão administrativa financeira. Mas nas artes cênicas, não. Então, quem pensa tudo isso é fundamental. Então, aqui, eu fui lá, contratei o Zoom. Aí eu pedi para o meu financeiro, falei, financeiro, para eu dar a oficina, eu vou precisar de tanto, tem, não tem? Aí o financeiro falou, tem, pode. Massa, beleza. Então, é fundamental. E também a pessoa que faz a prestação de conta, quem faz a readequação financeira e etc. Muitos grupos, quem faz essa parte de readequação e etc., é a própria produção por falta de gente. E esse administrativo também coordena o que seria o secretariado, quem faz a secretaria, quem atende, essa parte mais do dia a dia de escritório, né? Que dependendo do volume de trabalho, muitas vezes quem faz o trabalho de secretariado é quem é a pessoa da produção executiva. Olha só como que a produção rala, né, gente? Então, não reclama quando for pagar a produção, não. Às vezes o povo reclama assim, fala, mas eu sou artista, eu vou apresentar, eu criei espetáculo, tem toda a razão. Ninguém está dizendo que o artista tem que ganhar mal, mas todo mundo tem que ganhar o justo. Se você tem pouco, sim, produção executiva nas artes cênicas é diferente. Só no audiovisual é desse jeito que eu falei, só no audiovisual. Nos outros setores, a executiva é do dia a dia. Alguns lugares, a executiva, além de fazer o dia a dia, também faz a relação financeira. Isso tem a ver com
falta de gente, às vezes. No audiovisual, não. Tem a ver com a estrutura que cada pessoa está na sua função e executa a sua função e ponto, assim. Isso de fazer... Tem uns audiovisual que não é tanto assim. Mas, né, gente? Eu acho que todo mundo tem que ganhar o justo, mas se tem pouco, todo mundo ganha pouco proporcionalmente. E eu entendo que, às vezes, quem está ali atuando, que criou o espetáculo, enfim, tem uma relação de finalmente poder querer ganhar algum dinheiro, mas também tem a pessoa que fez a produção, que ligou para o festival, que orçou tudo, que comprou o voo, enfim, que foi lá, aí às vezes escuta a grosseria, enfim, filtra um monte de coisa para não chegar até o grupo. Então, é muito trabalho, viu, gente? É importante. Aí aqui, enfim, uma coisa também que as pessoas costumam perguntar é o que é pré-produção? Produção. Então, é legal, quando a gente pensa em um projeto, vai executar um projeto, vou criar um espetáculo, ou vou fazer uma circulação, ou tem uma programação que eu vou fazer no espaço, ou, enfim, o festival. A gente chama de pré-produção tudo que é feito para organizar. Então, a pré-produção de uma circulação vem desde a elaboração, que aí tem a ver com a gestão, quais cidades eu vou circular, por que eu vou circular, qual que é a justificativa, isso se eu for escrever um projeto para circulação, que aí também é muito legal, que outro dia, amanhã eu vou falar sobre isso. É diferente você pensar a circulação e como você estrutura um projeto de circulação e as informações que você tem do espetáculo, é diferente de quando você se inscreve em um festival. O festival também é circulação, mas são estruturas diferentes de como o grupo tem que fazer. Então, a pré-produção é tudo até começar a viagem. Então, entrar em contato com o hotel, entrar em contato com o festival, tudo isso tem a ver com a pré-produção. A produção é aquele momento onde as coisas acontecem. O festival é a partir da data que o festival começa, às vezes uma semana antes do festival, às vezes tem oficina, residência, enfim. E aí que a produção é o período que acontece. Na criação de espetáculo, às vezes a pré-produção é tudo que é feito antes de entrar para a sala de ensaio. Então, depende de como o grupo se organiza. Então, conseguir um ensaio, onde que vai estrear, quem que é a equipe que vai trabalhar, quanto vai ser remunerada, e os contratos foram feitos ou não foram. Enfim, toda essa parte para entrar na sala de ensaio. Muitas vezes, pelo tempo curto, entra na sala de ensaio sem ter tudo isso estruturado. E aí, a pré-produção dura até a estreia do espetáculo, e a temporada de espetáculo seria a produção. Em outras estruturas, não. Em outras estruturas, que eu acho que fica mais organizado, a gente tem a pré-produção antes de entrar na sala de ensaio. Quando entra na sala de ensaio, como é um processo criativo, essa é a produção que segue até o final da temporada. A gente tem a função de comunicação. Eu separo a comunicação um pouco da produção, porque ela entra em algumas ações na pré-produção, que é ter o release dos grupos, ou do espetáculo, ou ter os textos de quem está dirigindo o espetáculo, de quem está criando, ou o release de por que vai circular por esses lugares, ou o espaço, o que vai ser feito esse ano, enfim, ou durante. Então, depende. Assim, quando você tem uma comunicação do grupo, é uma comunicação constante. A pessoa, enquanto está tendo pré-produção de uma coisa, ela está estruturando da outra. As redes sociais não podem parar nunca, tem que continuar sempre ativas para manter o engajamento. Então, você tem um trabalho que é voltado à comunicação que acontece o tempo inteiro. Às vezes, elas são informações relacionadas à pré-produção, que é você se organizar, todo o material que você precisa, quando que vai começar a sair. Então, a assessoria de imprensa, por exemplo, ela começa na pré-produção, porque as reportagens têm que sair antes do evento começar, ou antes da estreia, ou antes do grupo chegar na circulação, e a mesma coisa o espaço, assim. Você vai dar oficina, divulgação da oficina, se é um evento específico, um evento aberto. O administrativo financeiro, que é essa parte de contrato financeiro, mais de estrutura administrativa mesma, e a gente tem a pós-produção e prestação de contas. Às vezes, a gente entende a pós-produção, a prestação de conta como necessariamente sendo uma pós-produção. A pós-produção é guardar o cenário, qual que é a case que ele vai chegar, entregar no teatro e terminar tudo, ver se pagou todo mundo, não pagou, levar a coisa que está num teatro para o outro,
ver se todo mundo chegou bem em casa, enfim, quanto que deu de público na oficina, enfim, toda essa relação. O espaço, ele vai fazendo pós-produção e prestação de conta, e às vezes é só pós-produção, porque às vezes não tem projeto, a mesma coisa o grupo, e vai fazendo. O festival, o evento, que tem mais desenhado quando que é a pós-produção, porque você entra na pós-produção fazendo a pré-produção de outra coisa em outros, tanto espaço quanto grupo. Eu falei um pouco mais do que eu imaginei, mas essa é mais ou menos a estrutura das funções, etc. E aí eu acho que é isso. Agora eu queria ouvir as dúvidas de vocês, vou parar de compartilhar a tela, e aí quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, é só abrir o microfone e falar. A prestação de contas, o gestor tem que acompanhar tudo. A pessoa que faz a gestão tem que acompanhar tudo. Eu tenho uma pessoa que faz a prestação de contas, e aí é uma coisa que eu só acompanho. Mas tem muitos espaços que, para você não ter esse gasto com essa pessoa, a própria pessoa, a produção que faça. E isso é muito cansativo, assim. Eu aconselho ter uma pessoa do financeiro. Por mais que a gente já saiba fazer, é uma dor de cabeça a menos. E também sempre ter alguém do jurídico. Essas duas funções é muito importante ter alguém especializado para evitar problemas. Assim. E a pessoa pede, ela que entra em contato, ou liga lá para a Secult, no caso do Estado, a LAB está uma coisa complexa. Então, por exemplo, quem aprovou na Lei Aldir Blanc, eu sugiro que acompanhe tudo, desde o início até o final, e guarde por 10 anos os comprovantes, porque durante 10 anos pode abrir diligência sobre o projeto que foi executado. Agora, eu gostaria que, se fosse fazer pergunta, a gente não usar o chat mais. A gente abrir o microfone para se ver, para se ouvir. Cris, bom dia. Na verdade, eu estou mais curioso para saber o que que você vai falar nos outros dias, assim, se você puder falar rapidinho sobre o que que vai ser cada dia, só para dar uma ajudada nessa ansiedade, assim, que eu tô. Eu vou falar sobre o book que precisa, o livro, o que seja, o que um grupo precisa ter, o que precisa ter para o festival, para internacionalizar ou para circular e etc. Essa estrutura mais de relação com o externo, a estruturação de organização interna, as divisões de pastas, como que tem que ficar. A mesma coisa para o festival, então, você ter o que é clipping, o que é portfólio, o que é currículo, amanhã vai ser uma coisa mais nesse sentido, assim. No amanhã, depois de amanhã, eu vou falar um pouco sobre edital, estrutura de edital, vou abrir o WebSalic, falar mais ou menos como que faz, algumas coisas mais geral de estrutura, algumas dicas de quando você for ver um edital, o que é importante fazer primeiro, fazer depois. E no último dia, eu pensei em fazer um apanhado geral do que foi, fazer e falar um pouco de estrutura, de como que você pensa, algumas coisas, mas o que eu programei não tem tanto tempo, porque eu pensei no último dia, juntar algumas perguntas de vocês, algumas coisas que eu não consiga responder no dia. É mais ou menos isso, assim, que eu pensei de estrutura. Entendi, porque eu acho que a minha curiosidade maior é justamente isso, essa questão de edital e essa questão de portfólio também, porque eu tenho visto muito questão de abrir seleção para residência, abrir edital para isso, edital para aquilo, e aí sempre fica meio que esse impasse, sabe? Essa coisa de o que será que falta, o que será que está certo, o que será que eu preciso construir, será que eu precisava ter me planejado antes? E aí meio que é essa curiosidade para quem está começando a estudar e se inserindo agora, assim. É, é bem isso, assim. Eu falo que eu faço curadoria e recebo material. Então, eu falo assim, gente, não tem o Rider. Aí, o que é Rider? As pessoas também não sabem o que é Rider. Então, é um pouco isso, assim. Os outros dias eu vou. Não são coisas tão complexas, mas é importante colocar os nomes, assim. Gisele falou aqui.
Sim, as funções. Gente, é muito importante. Isso que eu falei das funções, é muito importante a gente ter essas funções, ou pode ter mais funções, tem o grupo de quem cuida do figurino, tem a pessoa que cuida do cenário. E aí, assim, é importante ter quem que é responsável por cada coisa, até para a hora que for dividir o dinheiro, como que esse dinheiro vai ser dividido. Então, eu acho que, assim, claro que eu fui misturando o que é cada um, mas também é importante a gente separar essas coisas. Uma outra coisa, às vezes, que é muito comum, você tem as três coisas num núcleo só. Você tem um grupo que faz um festival, que também tem um espaço e também tem o seu trabalho artístico. É legal ter essas divisões, entender quem está trabalhando para o grupo, quem está trabalhando para o espaço e quem está trabalhando para o festival. Você tem uma diversidade, você diversificar um pouco a equipe para não sobrecarregar ninguém. Mas é muito comum, aí é uma sugestão minha, é muito comum dividir, assim, uma pessoa faz a produção do grupo e outra pessoa faz a produção do espaço. Mas isso acaba sendo um pouco mais cansativo, porque é melhor ter uma pessoa, mas aí tem que pagar bem, uma pessoa que escreve projeto para as duas coisas, que envia para os festivais, envia para as coisas, e uma pessoa vinculada a essa parte de pré-produção e uma pessoa vinculada à produção. Então, você tem dinheiro para pagar duas pessoas, uma para o grupo e uma para o espaço, eu sugiro que pague uma pessoa para fazer pré-produção e escrita de projetos e a outra pessoa que faça junto à pré-produção e à produção executiva. Porque você consegue ter uma pessoa pensando nas ações, tanto do espaço quanto do grupo, enviando para festival, etc., enviando para edital, novo espetáculo, etc., e uma outra pessoa que está ali acompanhando o dia a dia, que está viajando com o espetáculo, que está na parte mais executiva do espaço também, que vai abrir o espaço. Aí, dependendo, quando você tem um projeto, você pode ter pessoas extras ali para as funções executivas. Mais alguma questão, gente? Sim. Sim. Bom dia. Eu queria que você repetisse os últimos 2 textos e livros que você falou, que eu só consegui pegar o Rômulo. Ah, sim. No final, eu posso passar os livros, inclusive. Eu tenho os 2 PDFs. Um livro é a dissertação sobre curadoria do Felipe Assis, que é curador do FIAC. O outro é a tese de doutorado da Heloísa Marina. Isso tudo eu posso passar. E o livro que aí tem que não é uma produção acadêmica, então a gente tem que comprar, é o livro do Rômulo Avelar, O Avesso da Cena. É o Avesso da Cena. É um livro assim, ó. Tá. Muito bom. A tese de doutorado é de quem mesmo? Heloísa Marina. Ela é professora na UFMG atualmente da área de produção. Ok, muito obrigada. Imagina. Veio uma pergunta. Se eu posso passar o slide. Sim, posso passar o slide para você. Posso passar os slides, sim, sem problema nenhum. Aí, em relação aos slides, enfim, eu ia falar isso amanhã, mas eu posso explicar melhor amanhã. É legal o grupo, o festival, o espaço, ter o organograma, que é todas as funções, o nome das funções e o que cada função faz, o que é a atribuição dessa função. Então, a gente faz esse organograma. Aí, com os nomes todos. Aí você tem o fluxograma, que é quem coordena quem responde para quem. No fluxograma também tem quais são as atividades que cada pessoa exerce. Então, a pessoa da técnica precisa fazer isso para responder isso para a produção responder isso para fulano de tal. Então, você tem as setinhas indicando os caminhos das informações e os caminhos das atividades. Isso é uma coisa que ajuda muito, porque às vezes a gente precisa fazer algo, mas precisa da resposta de alguém. Mas essa resposta depende da resposta de outra pessoa, que, por sua vez, depende da resposta da primeira pessoa. E às vezes fica um ciclo, e aí a gente vai enrolando e quando vê o tempo passou. E aí você tem um fluxograma, em algum momento, quando essas coisas cíclicas que acontecem muito em produção, você fala, não, então vamos decidir isso.
A partir disso, a gente faz isso, isso e isso. E geralmente quem está fazendo funções de coordenação que faz esse olhar, assim. Mas aí eu vou explicar um pouco melhor. A gente tem mais uns minutinhos. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho, Cris. Sim, diga, Daniel. Tudo bem, né? Bom dia. Com Beleza, relação bom à dia. pessoa que faz a gestão de pessoas propriamente dita, você encaixaria ele em qual dessas coordenações, assim? Geralmente, eu não coloquei por falta de pessoas mesmo. Então, quem faz a gestão de pessoas, da técnica, etc., etc., é a coordenação técnica. Da produção, é a coordenação de produção. Todo mundo é em diálogo. Enfim, do administrativo, cada setor geralmente contrata as pessoas que você tem afinidade de trabalhar, que você entende que é uma pessoa que é um bom profissional daquela área, e etc. Mas a parte de contrato direto e etc. está vinculada à função administrativa. Então, quando você fala de gestão de pessoas no sentido de contratação e etc., está dentro do administrativo. Quando você fala de gestão de pessoas do afeto, aí a coordenação, a pessoa que está coordenando aquele grupo. Ou é a gestão geral, e isso é o que dá mais trabalho fazer. Atender às vontades, fazer as pessoas se sentirem acolhidas, isso é uma das coisas que dá mais trabalho na produção, assim. As pessoas sentirem que foram escutadas, ouvidas, e você fala, eu te ouvi, eu te escutei, mas não dá para fazer isso que você está falando, tá bom? Na próxima vez a gente faz. Geralmente são as funções de coordenação que faz isso. Ah, é diferente de uma empresa privada que você tem o RH lá, né? Era mais nesse segundo sentido dessa pessoa, né? Do afeto, dos desejos. Entendi, sim. Muito obrigado. Imagina. Cris, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Você mencionou sobre essa tabela, né? Sobre todas as funções. E conforme você foi dando a aula de hoje, eu fui anotando tudo, tentando, né, digitar e anotar tudo, mas essa tabela com o nome das funções, o que cada uma delas desempenha, você tem, assim, para disponibilizar, ou alguma indicação de texto que a gente possa encontrar? Porque, por exemplo, eu sou estudante de artes cênicas e eu tive a oportunidade de entrar na Multicultural Produções Artísticas, que é a empresa júnior do meu curso. De Ouro Preto, né? Isso, exatamente. E a gente trampa com produção cultural, mas ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma matéria do tipo no nosso curso, então é muito que um trabalho autônomo, assim, e resistente, sabe? Então, acho que uma bibliografia ou uma indicação sobre todas essas possíveis funções ia ajudar muito a gente, assim. Você tem algo para indicar? Eu posso fazer. Eu tenho algumas. A gente abriu a cooperativa mineira de trabalhadores de teatro esse ano, e aí a gente fez uma estruturação. Então, eu tenho mais ou menos, eu tenho um esboço que a gente usou, que eu posso te encaminhar sem problema nenhum. Lá na UFOP eu dei uma oficina quando eu fiz mestrado lá, mas quase não teve, ninguém se inscreveu, teve uma pessoa só, aí eu dei uma oficina para uma pessoa. Sério? Quando é que foi? Foi em 2017, eu acho. Tinha acabado de chegar. Mas é normal. Por isso, eu caí para trás quando eu vi o número de pessoas inscritas, porque eu nunca tinha tido tanta procura para uma oficina minha de produção. Mas eu posso, sim, posso fazer. E envio, não tem problema, não. Obrigado. Você quer que eu deixe meu e-mail? Você prefere que eu entre em contato com você? Eu prefiro que tudo isso seja no final. Depois que passar, me manda e-mail lembrando, aquele negócio, os livros. Aí quem quiser me pede que eu envio. Eu acho que vai ser melhor, assim, do que eu agora, durante a oficina, enviando, assim, para cada pessoa. Ok, obrigado. Imagina. Mais alguma questão? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer mas continue todo mundo aqui, eu vou encerrar a live, vou só compartilhar aqui a tela para o final da live ficar com aquela imagenzinha e eu vou ter cumprido os trem. F5.